Eu fiquei muito curioso, uma coisa que você voa, você é aviador Sim, e tal, sim. né? E como você vê lá de cima, a Terra é plana. Com certeza. Olha o quão forte está o debate da Terra plana. Porque a Terra plana nada mais é que uma forma de criacionismo. Com certeza. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Reshed Veshalom, Baruch Hashem, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Bom, esse vídeo aqui é para calar a boca de todos que falam contra a ciência da Terra plana. Várias são as falácias que imbecis e incautos dizem a respeito da ciência da Terra plana. E uma dessas falácias está em dizer que nós terraplanistas não usamos ciência para falar de Terra plana. Pois bem, todos nós sabemos que ciência de verdade se faz com observação e experimento científico. A ciência, para ser considerada ciência de verdade, tem que possuir método científico. O mais engraçado é que o gado que defende as teorias como Big Bang, heliocentrismo, terra-bola, evolução, gravidade, relatividade, ida do homem à lua e tantas outras mentiras como essas, nunca provaram através do método científico tais teorias satânicas. Pois nesse vídeo, através de experimentos científicos, será provado por A mais B que a Terra é plana. Ciência, para ser ciência de verdade, tem que possuir experimento científico. O ponto principal do debate entre a ciência da Terra plana e a falsa teoria da Terra globo está na curvatura da Terra. Se a Terra fosse de fato esférica, obrigatoriamente a Terra teria que ter uma curvatura ao longo de sua superfície. Em 2010, uma equipe de cientistas decidiu realizar uma grande pesquisa, viajar para vários locais do mundo para realizar experimentos científicos sobre a curvatura da Terra. Foram 8 anos de pesquisas, viagens e experimentos científicos, de 2010 a 2018. Engenheiros, cartógrafos e geógrafos participaram desse grande projeto. Ao todo, foram realizados 12 experimentos científicos ao longo de 8 anos de pesquisas e expedições científicas em vários locais do mundo. Dos 12 experimentos científicos realizados, apresentarei aqui para vocês 5. Então vamos lá? O primeiro experimento científico que eu vou apresentar foi realizado na Lagoa dos Patos, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Esse experimento consistiu em analisar se de fato os barcos somem por causa da suposta curvatura da Terra ao se afastarem da costa em relação ao observador. Esse experimento colocou à prova a experiência primária que levou navegadores como Cristóvão Colombo, na época da expansão marítima, a acharem que a Terra era um globo porque as naus e caravelas sumiam além da linha do horizonte ao se afastarem da costa da praia. Foi usado como instrumentos de averiguação no experimento câmeras profissionais de alta resolução Nikon P1000 e telescópio newtoniano. O resultado esperado, se caso a Terra fosse um globo, seria este que está aparecendo na tela agora para você. Porém, esse aqui foi o resultado real do experimento científico. Veja os dados do experimento. A distância entre o observador na praia e o barco foi de 42 quilômetros. A essa distância, segundo os cálculos da própria fórmula que calcula a curvatura da Terra globo, o barco teria que estar a 34 metros abaixo da linha do horizonte.
ou seja, teria que ser impossível de ver o barco a essa distância. Porém, ao utilizar as câmeras Nikon P1000 e o telescópio newtoniano, a equipe de cientistas que estava na praia conseguiu avistar o barco por inteiro a 42 quilômetros de distância da praia. A altura do telescópio e das câmeras Nikon P1000 era de 60 centímetros do nível da água da lagoa. A equipe de cientistas ainda chegou na conclusão de que o motivo que faz os barcos sumirem no horizonte seria a refração da luz na atmosfera, efeitos visuais atmosféricos como fata morgana e a ação da perspectiva matemática em nosso mundo de 3 dimensões. O segundo experimento científico que eu vou apresentar foi realizado também na Lagoa dos Patos, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Esse experimento consistiu em analisar se existe de fato curvatura na Terra utilizando antenas de rádio direcionais. As antenas foram colocadas em 2 pontos específicos da Lagoa dos Patos a uma distância de 14,2 quilômetros uma da outra. A altura das antenas em relação ao nível da água da lagoa foi de 1,5 m. Segundo os cálculos da própria fórmula que calcula a curvatura da Terra globo, a essa distância de 14,2 quilômetros, teríamos que ter quase 4 metros de obstrução por causa da suposta curvatura da Terra entre as 2 antenas a essa distância. Vale lembrar que as antenas são direcionais e emitem o seu sinal de forma retilínea e focal, somente na zona de Fresnel da antena. Em outras palavras, teria que ser impossível a comunicação entre as antenas a essa distância, já que as antenas estão a 1,5 m de altura em relação ao nível da água da lagoa e a obstrução pela suposta curvatura da Terra teria que ser de quase 4 metros. O resultado esperado se a Terra fosse uma esfera teria que ser este aqui. Porém, o resultado real do experimento científico foi esse aqui que está aparecendo na tela agora para você. Esses são os dados do experimento e foi confirmado através desse experimento que a Terra é plana. O terceiro experimento científico que eu vou apresentar foi realizado no Lago Titicaca, na fronteira entre o Peru e a Bolívia. Esse experimento consistiu em analisar se de fato existe uma curvatura na Terra, utilizando como instrumento de averiguação um canhão de laser. O Lago Titicaca é um grande lago natural que se encontra na Cordilheira dos Andes, na fronteira entre o Peru e a Bolívia. Do lado direito do lago fica a Bolívia e na margem esquerda do lago fica o Peru. A distância aferida entre as margens do Lago Titicaca em relação à cidade de Juli, no Peru, e à cidade de Copacabana, na Bolívia, é de quase 34 quilômetros. Se a Terra fosse um globo, a obstrução esperada por causa da suposta curvatura da Terra teria que ser de mais de 22 metros abaixo da linha do horizonte. O canhão de laser foi colocado a 2 metros de altura acima do nível da água do Lago Titicaca. O canhão de laser foi colocado na cidade de Juli, na margem do lago que fica do lado do Peru. Portanto, teria que ser impossível a equipe B, que ficou na cidade de Copacabana, do outro lado do lago na Bolívia, visualizar o raio laser. O resultado esperado, se a Terra fosse uma esfera, teria que ser este aqui. Porém, o resultado real do experimento foi este aqui, que está aparecendo na tela agora para você. Esses são os dados do experimento e foi confirmado mais uma vez, através de um tipo diferente de experimento científico, que a Terra é plana. O quarto experimento científico que eu vou apresentar foi realizado na represa Três Marias, no estado de Minas Gerais, Brasil. O experimento consistiu em analisar se existe de fato uma curvatura na Terra com base na referência das águas da represa. Foi utilizado como instrumento de averiguação nesse experimento um GPS geodésico.
A represa Três Marias possui uma extensão de aproximadamente 70 quilômetros. Foi escolhido 3 pontos ao longo da extensão da represa. A lâmina d'água da represa se encontra a 556 metros de altitude em relação ao nível do mar. Portanto, em relação ao GPS geodésico, a altitude dos pontos deveria ser diferente ao longo da extensão da represa, se caso a Terra fosse um globo, devido à suposta curvatura. O resultado esperado se a Terra fosse uma esfera teria que ser este aqui da imagem que está na tela agora. Porém, o resultado real do experimento foi esse aqui que está aparecendo na tela agora. Não foi constatado ao longo da extensão da represa Três Marias curvatura alguma na Terra. Esses são os dados do experimento e foi confirmado mais uma vez, através de outro tipo diferente de experimento científico, que a Terra é plana. O quinto e último experimento científico que eu vou apresentar aqui foi realizado também no Brasil. Esse experimento é sensacional, é o maior teste de curvatura já realizado na história. Esse experimento consistiu em analisar se existe de fato uma curvatura na Terra com base na diferença de distância entre os topos e as bases de 2 prédios escolhidos em 2 cidades diferentes no Brasil. Os 2 prédios escolhidos para fazer esse experimento estavam um na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, e o outro em Torres, no Rio Grande do Sul. Os 2 prédios possuíam a mesma altura, 64 metros de altura. Foi utilizado como instrumento de averiguação para esse experimento um GPS geodésico. A distância entre os 2 prédios é de mais de 3.000 quilômetros. Se a Terra fosse um globo, a distância entre os topos dos prédios seria maior do que a distância entre as bases dos prédios. Se a Terra fosse um globo, o resultado esperado seria este que está aparecendo na tela agora para você. Porém, ao medir as distâncias entre os topos e as bases dos 2 prédios com o GPS geodésico, averigou-se que a distância seria a mesma entre os topos e as bases dos 2 prédios. Exatamente isso. Foi averiguado que há mais de 3.000 quilômetros de distância que tanto as bases quanto os topos dos 2 prédios estavam exatamente à mesma distância. O resultado real do experimento é este que está aparecendo na tela agora para você, o que prova mais uma vez, através da ciência, através de cálculos, através de experimentos científicos, usando instrumentos e equipamentos altamente tecnológicos, que a Terra é plana. Esse quinto e último experimento que acabei de apresentar é o maior teste de curvatura já realizado na história. Não existe teste de curvatura maior do que este na história até o momento da produção desse vídeo. Esses estudos, essas pesquisas e essas viagens de expedições científicas que foram realizadas ao longo de 8 anos, de 2010 a 2018, foram todos realizados pelo Instituto Dáquila Pesquisas. Eu quero aqui repetir mais uma vez que dos 12 experimentos que foram feitos pelo mundo afora, eu apresentei aqui somente 5. Em 2018, após 8 anos de muita pesquisa e de viagens por vários locais do mundo, realizando experimentos que provaram que a Terra de fato é plana, o Instituto Dáquila Pesquisas produziu um documentário, um longa-metragem, mostrando as viagens e a realização de todos os experimentos que foram feitos ao longo dos 8 anos de pesquisa.
Diante das provas científicas, o Instituto Dakhla Pesquisas, em 2018, pagou para que esse documentário fosse reproduzido nos cinemas em todas as capitais do Brasil. O mesmo documentário foi disponibilizado à comunidade científica para críticas e refutação. E até hoje, desde 2018, da publicação do documentário nos cinemas nacionais, a comunidade científica se mantém calada, porque os experimentos realizados pelo mundo afora, pelo Instituto Dakhla Pesquisas, são irrefutáveis. Inclusive, se esse povo que se diz que é cientista, como Sérgio Sacani, ou teólogos de Araque, como Rodrigo Silva e outros, se vocês conseguirem refutar esses experimentos científicos, existe um desafio. Dakhla Pesquisas diz que dá $1 milhão para quem conseguir refutar todos os experimentos científicos que eles fizeram ao longo desses 8 anos de pesquisas, de 2010 a 2018. Vocês não são os bons? Cadê o Sérgio Sacani? Cadê os teólogos de Araque? Cadê esses cientistas fajutos comprados pelo sistema? Vocês estão perdendo a oportunidade de ganhar $1 milhão. É só refutar todos os experimentos feitos pelo Instituto Dakhla Pesquisas. Ninguém foi capaz de refutar um experimento sequer dos 7 que nós apresentamos no documentário. Por conta disso, nós lançamos um desafio. Nosso presidente lançou o desafio seguinte: está disponível para vocês, ou qualquer pessoa ou grupo que queira, está disponível um prêmio de $1 milhão para quem refutar os experimentos. Então, quem não conhece ainda, pode procurar no YouTube, chama Terra Convexa, o documentário. Este é o título, tá? Portanto, a única coisa que eu tenho para dizer para essas pessoas que ficam falando contra a ciência da Terra plana é: calem a sua boca. Já foi provado que a Terra é plana com base na ciência e em experimentos científicos.